Então vamos lá, texto na tela, Marcos capítulo 7, versos 11 e 12, que diz o seguinte: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Texto interessante da palavra de Deus, e no estudo de hoje eu vou te explicar exatamente essa invenção dos fariseus chamada corbã e por que Jesus critica tanto isso que eles faziam. Vamos entender em detalhes. Então, aproveitando, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça parte de nossa comunidade de estudos bíblicos, lembrando que tem estudo bíblico aqui no canal, gratuitamente de segunda a sexta às 15 horas. Inscreva-se no nosso canal e passe sempre por aqui para aproveitar o seu estudo bíblico. E desde já, embaixo desse vídeo, nos comentários, você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, e ela pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então vamos ao nosso estudo, mas antes, deixe o seu curtir, curta o nosso canal, curta esse vídeo, convido você, vamos até a minha lousa de explicações, onde aprenderemos mais sobre essa questão. Vamos lá? Quando estudamos a palavra de Deus, nós devemos ter sempre em nossa mente que a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente, aliás, muito diferente da nossa, e que cada cultura tem expressões próprias, características dela, que muitas vezes têm significados que outras culturas têm certa dificuldade de entender de uma forma mais facilitada, ou seja, existe a necessidade de um aprofundamento para a compreensão. Por isso a expressão corbã, que nós vamos compreender agora, nós precisamos para entendê-la de entender um pouquinho a respeito de contexto. Eu preciso explicar para você o que estava acontecendo ali naquele momento para que você compreenda por que os fariseus utilizavam, inventaram essa expressão e por que Jesus utiliza essa expressão para acusá-los de um pecado gravíssimo. Então fique comigo até o final, eu vou explicar todo o contexto, depois eu vou explicar exatamente o que significa essa expressão corbã. E a gente começa falando a respeito desse embate que nós temos aqui com fariseus versus os discípulos de Jesus e, claro, depois o próprio Senhor Jesus entra também dentro desse embate. Tudo começa quando os fariseus e os escribas, eu quero lembrar você aqui que nós temos aqui então dois grupos de religiosos que eram muito estudiosos da Bíblia Sagrada. Eles observaram que os discípulos de Jesus Cristo não estavam praticando uma observância tradicional que eles tinham, que eles exigiam das pessoas, que era uma purificação que eles faziam antes de comer os seus alimentos nas suas refeições cotidianas. E qual era essa purificação? Lavar as mãos antes de comer. Por isso, eles questionaram Jesus a respeito dessa questão. Mas é importante você entender que esse lavar as mãos aqui dentro desse contexto não tem a ver com higiene, no fator biológico da coisa, para não se contaminar com uma bactéria e coisas desse tipo. Tinha valor tradicional religioso. Observe o que diz o texto de Marcos 7, versículo de número 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos? Observe que eles vão cobrar Jesus de conformidade com a tradição dos anciãos. Observe bem esse destaque que eu coloquei aqui. Eles não falam de acordo com a lei de Moisés, porque não era lei, era tradição. Observe na sequência, mas comem com as mãos por lavar. Ou seja, Jesus, os seus discípulos, nós observamos, nós ficamos aqui monitorando e eles não lavam as mãos antes de comer, cometendo um pecado segundo os fariseus. Mas Jesus observa na atitude deles muita hipocrisia. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia de tudo o que eles faziam. Essas tradições que eles criaram, tudo isso que eles estavam fazendo eram rituais vazios, pois os seus corações não eram retos diante de Deus. Eram pesos que eles colocavam sobre as pessoas e, além de tudo isso, não estava na lei que Deus criou, na lei de Moisés. É importante então entender que fariseus não tinham aqui preocupações higiênicas, isso precisa estar bem na sua mente. Mas a preocupação deles é que as suas regras de tradição, as suas regras cerimoniais que eles criaram,
fossem cumpridas. Isso aqui, obviamente, queridos, era algo que trazia mais poder a eles. Quando eles se colocavam, então, como os arautos, como supervisores das outras pessoas, evidentemente, eles queriam que as pessoas os obedecessem e, para isso, ou quando isso acontecia, eles tinham mais poder. E eles achavam, obviamente, que isso agradava a Deus, mas não agradava. Na sequência, o que nós temos? Uma resposta extremamente dura do Senhor Jesus que nós precisamos entender antes de entender o que é o tal do Corban. Antes de te explicar isso, um recadinho rápido. Estamos com vagas abertas do curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Você quer a minha ajuda para ler e entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Olha só, através de videoaulas eu vou te ensinar a Bíblia inteirinha. Você vai estudar comigo em qualquer equipamento e ainda vai ter o meu WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Olha, você não tem hoje nenhum curso com essa profundidade e com essa proximidade para falar diretamente com o professor. Aqui no primeiro comentário, embaixo do vídeo, você clica, a área de comentários vai abrir e você clica no primeiro link fixado, né, na área de comentários, que você vai então chegar à página do curso e você pode ter todos os detalhes ali e até mandar alguma mensagem para mim, se você tiver alguma dúvida. Vamos na sequência, Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, diz o seguinte: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Então Jesus agora dá uma resposta pesada para esses religiosos. Então ele pega lá uma profecia de Isaías e Jesus aplica para esses homens. Isaías falou a respeito de vocês, seus hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, ou seja, de forma externa, eles parecem grandes servos de Deus, mas o seu coração lá no interior está longe de mim. E em vão me adoram. Deus não aceita o que eles estão fazendo. Olha que pesado. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, não é lei de Deus, é invenção humana. Jesus aplica então a profecia de Isaías para eles. Jesus continua depois a sua resposta demonstrando a falsidade deles em colocar a tradição humana acima dos mandamentos do Senhor. Então, além de aplicar essa palavra pesada de Isaías para fariseus, Jesus vai dar um exemplo claro para expor esses homens nos erros que eles praticavam. Jesus então irá citar a manipulação que eles fazem da lei de Moisés e então nós saberemos certinho o que significa esse tal de Corban. Jesus cita aqui o jeitinho malandro que eles usam para manipular a lei de Deus, a lei dada através do servo Moisés. Observe na sequência. Marcos capítulo 7, versículo 10, o Senhor diz o seguinte: pois Moisés disse. Então o Senhor Jesus está citando aqui a lei de Moisés. Honra teu pai e tua mãe. Lei muito conhecida. E nós temos também dentro lá das leis, quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Ou seja, existiam punições severas para quem descumprisse a lei sobre honrar pai e mãe. Aqui nós temos então essa citação de lei do Senhor Jesus, falando a respeito da lei de Moisés, que era clara, cristalina, sobre a responsabilidade de honrar pai e mãe em todos os sentidos, sem exceções que permitissem alguém não cumprir a lei. Ou seja, na lei não tinha nenhuma exceção que os fariseus pudessem utilizar para dizer, olha, eu não preciso cumprir esse honrar pai e mãe. Então nós chegamos agora com toda a informação que nós precisamos para entender isso aqui que os fariseus criaram, chamado de Corban. Vamos então para o texto de Marcos 7, 11 e 12, que nós lemos no começo, que diz o seguinte: vós, porém, dizeis. Então veja, a lei de Moisés diz uma coisa e o Senhor Jesus coloca aqui um contraponto agora. Mas vocês dizem outra. Se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais, não precisa fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Vou explicar esse versículo em detalhes. Primeiro, a palavra aramaica para oferta é a palavra Corban, lá no aramaico. Aqui no Novo Testamento,
Marcos utiliza o grego, né? O Novo Testamento é escrito em grego. E ele utiliza ali uma transliteração para o grego korban, com a letra K no começo. Já no português nós temos a mesma palavra, só que a nossa grafia aqui é com C, né? Fica korban. Todas essas variações significam a mesma coisa, que é oferta. Então, esse é o significado da palavra. Agora eu vou te explicar a aplicação que os fariseus faziam desse tal korban. Na prática, os fariseus faziam uma manobra para não cuidar dos seus pais. Isso mesmo, para se esquivar de sua responsabilidade, para não usar os seus recursos financeiros em benefício dos seus pais. E como que eles faziam isso? Olha só que maligno. Eles declaravam que determinado dinheiro que tinham era um korban, ou seja, uma oferta ao Senhor. E, por conta disso, eles se esquivavam de usar aquele valor ou aquela coisa em benefício dos pais. Vamos então fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho um determinado recurso em mãos. O meu pai e a minha mãe, eles ficam doentes e precisam que eu compre um medicamento para eles. Sabe o que os fariseus faziam? Olha, pai, eu não vou poder te ajudar nisso porque o dinheiro que eu tenho é korban. Ou seja, esse valor que eu tenho, ele está consagrado a Deus para uso na obra do Senhor e eu não vou poder usar para te ajudar. Evidentemente, eles faziam essa manipulação para se enriquecer cada vez mais. Jesus viu nisso grande hipocrisia, porque certamente não faziam nenhuma coisa, nem outra, ou seja, nem cuidavam dos pais, nem ofertavam ao Senhor, mas faziam uma manipulação descumprindo a lei de Moisés, mas cumprindo as suas tradições humanas. Ficavam com tudo para satisfazer a sua avareza, a sua fome terrível, manipuladora de poder. E o principal, em nenhum lugar da lei de Moisés nós temos a possibilidade desse tipo de manobra. A lei era bastante clara. Honrar pai e mãe era algo que deveria ser feito sem qualquer exceção. Era obrigação. Em nenhum lugar da lei o Senhor mandou negligenciar o pai e a mãe para ofertar na casa dele, lá no templo. De jeito nenhum, não temos essa brecha, mas eles criaram essa exceção. Jesus considera então que tal ato da tradição que os religiosos criaram, que eles insistiam em manter de pé, está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Observe o que o Senhor diz na sequência. Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidando a palavra de Deus. Olha só, eles estavam então cuspindo na palavra, invalidando a ordem que Deus deu pela vossa própria tradição. Ou seja, eles criaram uma tradição que eles colocavam acima da própria palavra de Deus. E eles transmitiam isso para outros. E fazeis, Jesus diz aqui, muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, isso aqui é só a ponta do iceberg. E aí eles vinham então cobrar dos discípulos que lavassem as mãos, que nem era uma exigência da lei de Moisés. Então observe como Jesus pega eles de fato. Com isso, Jesus expôs a avareza e a falsidade dos objetivos das tradições que esses religiosos tinham. Portanto, eles não tinham qualquer moral para acusar os discípulos e nem Jesus do que quer que seja. E, aliás, dentro desse contexto, nem Jesus nem os discípulos estavam cometendo pecado. É claro que lavar as mãos é algo higiênico. Hoje a gente conhece muito a respeito das bactérias, e por aí vai. No entanto, não é uma lei, não é um mandamento da palavra de Deus que é obrigatório fazer isso. Declarar então que algo era korban, ou seja, oferta, para não cuidar dos pais, demonstrava a maldade desses homens religiosos. E Jesus disse que tinha muito mais desse tipo de atitude na vida deles. Terrível, não é verdade? E dentro desse tema que a gente está falando, eu fiz um vídeo falando a respeito dessa questão de contribuição. Eu devo contribuir na igreja, mesmo que a minha família esteja passando necessidades? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Eu fiz um vídeo aqui em detalhes para você. Clique aqui nesse vídeo, dê o play. Eu te espero nele para aprendermos mais desse assunto. Fica com Jesus.